primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. A gente não está brigando, não. A gente só está olhando quem começa. Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para todos nós. Boa que noite. O Senhor possa nos conduzir, né? Ótimo. Olha, diácono bom é assim. Minha gente, a gente nem pede. Ele já adivinha. Obrigada, Júnior. Queridos, a nossa conferência hoje, ela vai ser bem divertida, né? Bem diferente, assim. A gente vai dividir. Não esperem, né, que a gente traga uma lista de perfeição para o homem e para a mulher. Mas nós vamos conversar com vocês sobre aquilo que envolve o universo feminino e o universo masculino. E são coisas, por incrível que pareça, que nós desconhecemos às vezes. E essas características que são peculiares ao homem e à mulher, elas trazem muitas vezes conflitos dentro dos lares. E a gente precisa se conhecer, não é verdade? Então a gente vai começar. A gente pretende dividir em 3 partes, não é isso, filho? A gente vai dividir em 3 partes. A parte bíblica, e a gente vai falar sobre a parte bíblica, depois a gente vai falar sobre a ciência, e depois a gente vai falar sobre algumas coisas que todo mundo vai se identificar, né? Do dia a dia, né? Então, o nosso propósito é refletir o quanto essas diferenças podem atrapalhar, né, ou contribuir na construção de um relacionamento de um casal, certo? Então, nosso objetivo aqui não é fazer listas de defeitos e virtudes, certo? Pode ir, Tiago. Eu tenho um ali, viu? Um desse aí, se quiser. Mulher prevenida é assim, né? Então, assim, a gente espera que vocês compreendam também que não existe uma regra 100%, né? Homem é assim, mulher é assim. Existem características que são predominantes. Existem características que Deus colocou mais na mulher, colocou mais no homem. Isso não quer dizer que uma mulher não tenha alguma característica, né, que se sobressai, uma característica masculina. Mas a predominância, a gente vai falar nisso sobre a predominância, tanto biblicamente como na ciência. Posso ir? Ok, me permitiu falar. Deixo. Será que homens e mulheres são diferentes mesmo? Não é? Isso é uma pergunta que devia ter a resposta mais simples, mais óbvia do mundo, né? Você olhar assim e responder, são diferentes sim, não é mesmo? Então, mas assim, o que você responderia se alguém lhe perguntasse o que significa ser homem ou o que significa ser mulher? Não é? Qual seria a sua resposta? Tem que ver o seguinte, hoje a gente vive no meio, num ambiente cheio de movimentos feministas, movimentos antifeministas. Sempre tem alguém que está reclamando algum direito, por causa de um gênero, de uma ideologia, de alguma coisa, não é? Existe também uma guerra eterna aí entre os sexos, entre homem e mulher. Não devia ser assim, né? Parece que é uma coisa sem fim, né? Uma coisa aí que não para, não acaba. De um lado também a gente tem as mulheres que estão tentando mostrar o seu valor. Por outro lado, tem homens que querem mostrar que a mulher não tem valor, não é mesmo? Mulheres hoje tentam inverter papéis, inverter atitudes, e muitos homens sem atitude nenhuma, não é mesmo? Diante disso, nesse mundo dessa forma aí politicamente correto, com empoderamento feminino, em que sabemos que ambos podem ter as mesmas aptidões e potenciais, onde a sociedade afirma que não há diferença. Se você disser que tem diferença, o que pode acontecer, não é? Isso aí, você afirmar o óbvio,
vai levar a relacionamentos individuais difíceis, penosos, não é? E muitas vezes infelizes. Imagina dentro de casa, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Não é? Eu acho que homem é diferente de mulher, mas a mulher é empoderada. Imagina como vai ser esse relacionamento. No seu trabalho, sei lá, talvez até na igreja mesmo, na escola, o que for. Então, você afirmar a coisa mais óbvia do mundo, que homem é diferente de mulher, você pode ter uma vida difícil, por causa desse movimento todo que existe aí, não é mesmo? E assim como sociedade, qualquer coisa é cancelamento, é processo, é esse monte de coisa. Se você afirma são diferentes, está procurando problema também, vai andar num terreno muito espinhoso, acidentado, não é mesmo? E aí, em meio a tudo isso, quem é que tem razão afinal? Quem afirma que é diferente, quem afirma que é igual, não é quem tem essa razão. Mas, gente, a gente sabe que a única coisa que o homem e a mulher têm em comum é que pertencem à mesma raça, à mesma espécie, não é mesmo? Só que vivem em mundos distintos, com valores diversos e regras diferentes. Isso a gente vê no dia a dia, não precisa muita coisa, mas a gente sente isso, né? O homem pensa de um jeito, mulher faz de outro, não é mesmo? E em qualquer lugar do mundo, não importa se é uma cidade grande, se é lá no meio da roça, onde for, vive o casal, o homem e a mulher, vive uma briga constante, um duelo constante, por causa de uma coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, qualquer relacionamento, que são as opiniões, os comportamentos, as atitudes e as crenças que são diferentes para homens e são diferentes para mulheres. Tá certo? Essas crenças aí não é religiosa, não. Essas crenças na frente a gente vai falar de algumas coisas, hein? São crenças culturais, né? Em diferentes povos, a gente percebe, né? Já se estuda e já se sabe que em diferentes povos, né, existe esse conflito, né, de homens e mulheres. Tentam ser iguais, mostram que são diferentes ou não são diferentes. Isso gera conflito, né? A gente precisa entender, as nossas diferenças, elas se completam. E a gente vai tentar trazer isso hoje. Isso aí é porque evoluímos de modos diferentes. Mais uma vez, essa evolução não tem nada a ver com aquela história de ameba, macaco e homem. Isso é evolução como gente, evolução de tecnologia, de conhecimento, tá certo? Essa forma. A gente sabe que lá, antigamente, nas cavernas, o homem saía para caçar, era aquele camarada que ia lutar, ia brigar no meio das férias lá dos animais, e as mulheres ficavam em casa, com o grupo, com as outras mulheres, cuidando das crianças, cuidando da casa, não é? Então, desde essa época, os homens já protegiam e as mulheres cuidavam. Já tinham um comportamento diferente, muito diferente, sem essa massificação de hoje que querem mostrar outro comportamento, mas já cada um já cuidava do seu papel, já exercia o seu papel automaticamente, sem precisar de pressão de ninguém, de nada disso, não é? E hoje em dia, desconhecer que homens e mulheres processam as informações de modos distintos, que pensam diferentes, têm crenças diferentes, percepções, prioridades, comportamentos, que são distintos. Homem e mulher pensam de forma diferente. Desconhecer isso é um fato, esse fato aí, isso é uma receita certa para confusão, sofrimento, desilusão, e pode ser uma coisa que se estenda pela vida toda, quando a pessoa não aceita essas diferenças. Quer impor, não, eu sou assim, eu vou ser desse jeito mesmo e acabou. Não, não é assim. Você tem que ver que tem diferença, mas que pode ser trabalhada. Essas diferenças podem ser trabalhadas. Posso interromper? Então, qual seria, hein? Posso? Pode falar. Está vendo como eu sou peço? Desconhecer esse fato das diferenças nos leva, inclusive, a ficar de joelhos para os argumentos que o mundo hoje apresenta. Não é verdade? Então, a gente precisa verdadeiramente conhecer quem nós somos, como Deus nos fez, para que nos fez, né? E porque a gente vai estar instrumentalizado para combater e até discutir com aqueles que chegarão referendados com as doutrinas do mundo, né? Com as ideologias que o mundo prega de empoderamento feminino, de homens e mulheres são iguais. A gente vai ter instrumento para que a gente possa argumentar que homens e mulheres são diferentes, sim. E falar isso de cabeça erguida.
Eu espero que a gente saia assim nessa noite. E aí, então, qual seria a sua resposta, não é? A resposta do mundo a gente sabe, não é isso? O mundo vai mostrar que homens e mulheres não são diferentes, que você seja o que você quiser, é do seu jeito, não é mesmo? Que não importa como que você foi feito, se você foi feito homem ou se é mulher, isso não interessa. O que interessa é o que você pensa, o que você quer, não é mesmo? Para o mundo é isso, mas para nós cristãos, não é? Como podemos responder a essa pergunta, quando perguntarem para você o que é um homem e o que é uma mulher? Não é? A gente tem que mostrar para o povo, para o mundo, que tanto o homem quanto a mulher são da mesma espécie, porque foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas cada um tem suas características, nós temos características diferentes, tá certo? E temos também um objetivo na nossa vida, que a gente tem que mostrar para o mundo como Deus é, tá certo? Não é assim, eu sou desse jeito, eu que vou me aparecer. Não, eu tenho um objetivo na vida, eu fui criado para determinada coisa. Nós também temos que afirmar que as pessoas devem crer no Evangelho, tá certo? Devem crescer em comunhão com Deus, ou seja, de acordo com o que Deus determinou para cada gênero, tá certo? Eu nasci homem, então eu vou ter que ter uma vida de homem, você, mulher, uma vida de mulher, tá certo? Ambos foram feitos para a união com Cristo, tá certo? A gente tem que mostrar para o mundo que também fomos feitos para a união com Cristo, e temos diversos versículos aí, né? O cordão de 3 dobras, o homem se junta à mulher, se transforma, abandona pai e mãe, sei o quê, deixa pai e mãe e se transforma em uma só carne, não é? E essas diferenças, elas não devem servir como discórdia, não devem servir para afastar-nos. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar essas diferenças e nos unirmos, complementar um ao outro, tá certo? Como a gente pode fazer essas coisas aí, não é? A gente pode fazer tendo uma vida de acordo com o bom design de Deus, ou seja, Deus desenhou, Deus não disse simplesmente assim, está aqui o homem, está aqui a mulher, Ele desenhou, homem é assim, mulher é assim, e ainda disse, é bom, não é? Ele ainda achou bom o que Ele fez, separou, Ele individualizou o homem e a mulher, não foi só assim, está feito aqui homem e mulher. Não é mesmo? Então a gente tem que levar uma vida de acordo com esse design que Deus fez, foi um bom design que Ele fez para a gente. E a gente tem pelo menos uns 4 tópicos aí, simples, rápidos, para falarmos que nós somos diferentes na criação. A criação já está ali passa aqui para mim. Ah, não, está aqui. Em Gênesis, está ali, Gênesis 2, 7 e 22, a forma que fomos criados. O nosso corpo é diferente, está lá em Coríntios, primeiro uma das referências ali, 1 Coríntios. A nossa aparência também é diferente e somos diferentes no nosso comportamento. Pelo menos temos que ser diferentes. Ok? Guardem isso, minha gente. Deus é um bom designer, hein, Neuma? Você está no caminho certo. Tem um mestre aí. Falou em design, guardem isso, minha gente. Volta só um pouquinho, só o slide anterior, porque eu quero assim mostrar para vocês guardem isso, porque quando a gente chegar na ciência, o que a ciência descobriu, a gente já sabe. Deus nos criou diferentes. Diferentes como? Quando nos criou, desde o momento que nos criou, né? Ele criou o homem. Carlos vai fazer a descrição, mas Ele nos criou de formas diferentes, nós já lemos aqui, né? O nosso corpo se diferencia, né? Foi criação de Deus, nós temos uma aparência diferente um do outro, e também no comportamento, a gente não se atenta para isso, né? Mas Deus, quando nos criou, Deus, Ele é detalhista, minha gente. Ele pensou, já pensou que loucura? Pois é, então vamos para frente. Eu adoro interromper meu marido, minha gente. Ela nem gosta de falar. Então vejamos ali. Só completando, e vocês vão entender lá na frente por quê. 20 mil, viu? Diferentes na criação, não é? Já falamos aqui, homens e mulheres foram formados separadamente e de forma diferente. Não foram formados os dois juntos. Fez um, depois fez outro e de forma diferente. Veja que já na criação, lá no comecinho, já aparecem as diferenças.
O homem foi formado da terra, né? Deus pegou o homem da terra e botou ele lá para cultivar, para servir, para governar. A mulher foi tirada do lado do homem, da costela do homem. Ela foi construída do homem para ser uma auxiliadora e nesse ato de auxiliar, ela trazer por meio da união, ela trazer comunhão, trazer vida, trazer amor para o seu lar. Tá certo? E o próprio relato bíblico ele já é descritivo, acho que não tem nem muito o que se discutir disso. Ele já descreve exatamente que homens e mulheres são criados ou foram criados e equipados para propósitos diferentes. E, portanto, naturalmente vão exibir as diferentes qualidades, as preferências e os comportamentos. Não precisa influência de meio, de nada disso. Naturalmente, o homem e a mulher já vão exibir essas diferenças, essas qualidades. Tá certo? Quanto ao nosso corpo, o mundo afirma, né, que o que importa, na verdade, é a orientação sexual, a orientação que ela é mais essencial do que o gênero. Quer dizer, não importa se você nasceu homem ou nasceu mulher, o que vale é a orientação que você recebeu ou que você quis dar a si próprio, é o que você quiser ser. É isso que o mundo afirma, tá certo? Mostra também que gênero não existe, ou seja, Deus não criou homem nem criou mulher. Tá certo? O gênero é você que escolhe, é você que constrói o seu gênero, certo? Aquela historinha, meu corpo, minha regra, aquilo será que é verdade? Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? A minha regra que serve dentro do meu corpo é como eu quero fazer, não é? Mas a gente tem que atentar para uma coisa algo muito sério a respeito do nosso corpo, que está ali em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Tem uma pergunta ali muito importante, né? Você não sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, que veio proveniente de Deus, não é? Você tem que sair da parte de Deus. E que você não é de você mesmo, então já está dizendo, você não é de você, seu corpo não é seu, não faça o que você quiser com seu corpo, não é assim. Ali já está muito implícito isso aí. Por que isso? Porque fostes comprado por preço. E foi um preço caro, não foi, Tereza Lúcia? Você ia dizer, não, um preço de sangue lá na cruz, ó. Então seu corpo não é seu, gente. Não pode fazer o que quer, não existe meu corpo, minha regra, não. Tá certo? Principalmente porque você tem ainda uma coisa a fazer. Para que é que serve seu corpo? Glorificar a Deus no vosso corpo. Então não pode ser... Você vai falar? Fale. Imagina se eu vou ficar sem falar 5 minutos, né? Minha gente, eu só quero complementar para deixar bem explícito e bem gravado, quando o versículo diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o Espírito Santo nós temos da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, vamos gravar bem isso, né? A gente não tem o nosso corpo para o que bem entende, né? Através do sangue de Jesus, o preço foi muito alto para a gente se achar e achar que o meu corpo é uma construção daquilo que eu quero ser. Essa é uma ideia muito errada. A gente tem que se lembrar que nós somos templo do Espírito Santo e que nós somos comprados pelo preço de Jesus. Se a gente é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar e glorificar. Mas não é só cuidar na higiene, na aparência, fazer maquiagem, arrumar cabelo. A gente tem que se lembrar que as nossas características femininas e as características masculinas, elas glorificam a Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós é quando a gente honra. Quando a gente honra sendo aquilo para que Deus nos criou, sendo a mulher que Deus nos criou. Tá bom, vou parar. A Bíblia, no entanto, afirma, né, que o gênero carrega consigo as suas próprias qualidades. Por que isso? Porque Deus criou assim. O gênero masculino tem a sua qualidade, o gênero feminino tem a sua, não é mesmo? E que nossas ações devem corresponder à identidade que foi criada por Deus, não aquela identidade que o mundo quer que você tenha, ou que você acha que tem. Como tem gente aí que diz, eu sou um cachorro, eu sou uma árvore, eu sou sei lá o quê, né? Cada maluquice, não é isso? Deus não criou, criou um homem, uma mulher.
Então, o seu gênero, as suas atitudes, a sua vida deve corresponder à sua identidade com que você foi criado. Não é? É você. Eita, agora sou eu, ó, tá vendo? Pela primeira vez ele mandou falar. A Bíblia afirma que o gênero carrega consigo suas próprias qualidades, né? Então, vamos ter argumento já para esse pessoal, amigo nosso, na faculdade, o pessoal que chegar no trabalho afirmando que o gênero é uma construção, a gente já tem resposta para isso. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Né? Então, assim, o gênero carrega consigo as suas qualidades e as nossas ações devem corresponder à identidade, né? Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, né, lembra a citação de Moisés, lá em Gênesis 1 e 2, né, como Deus criou o homem e a mulher como um par biologicamente complementar. Passa aí. Mas você disse que ia falar que era um certo pastor que dizia, olha, é depois, vá, passe. É nesse aí. Passe, é no próximo. O corpo não é acidental para nós como pessoas humanas, o corpo né? para a gente não é acidental. Volta que eu vou só complementar ali, né? Todo mundo entende que eu faço confusão mesmo. Ó, é o seguinte, olhando para esse slide, vocês lembram de quem? Como é? Pessoal, não vamos esquecer. Ler 1 Coríntios 6, 19 e 12, à luz de Gênesis 1 e 2. Glória a Deus! Alguém conhece isso? Então, alguém me ensinou a ler um versículo bíblico relacionando com outro, não é verdade? Então, sempre que vocês lerem 1 Coríntios 6, 19 a 20, sabendo que Paulo comparou o ministério dele, né? E ele lembra a citação de Moisés, lá em Gênesis 1 e 2, a gente vai sempre ler esse texto, lembrando de Gênesis 1 e 2, correlacionando como manda um certo pastor, e no fim ele diz como? Glória a Deus! Agora deixa eu continuar. Já consertou sua atrapalhação, né? Já consertei minha atrapalhação. O corpo para a gente não é acidental. Não é como diz, evolução, ameba, macaco. Não é acidental. Deus criou, gente. Deus criou nossos corpos e os chamou de bons. Tá certo? Deus criou os corpos masculinos e femininos, corpos diferentes, que carregam deveres morais de acordo com o bom design de Deus, de acordo com como Deus criou. Ele criou cada gênero com os seus deveres morais, ok? É aparência, né? Agora vamos falar sobre aparência, não é mesmo? Não, eu só tenho 2, não foi? Foi. Passou certo, né? Os corpos masculinos e femininos, corpos diferentes, carregam deveres morais. Ok. Aparência. Em 1 Coríntios 11, Paulo afirma, aí é um capítulo que às vezes confunde, fica meio complicado, nós não vamos estudar assim o capítulo, tá certo? Só ter a ideia do que Paulo está passando para a gente, ele fornece um princípio de que a maneira como nos expressamos deve corresponder ao nosso gênero, que assim, o homem não deve parecer com mulher, nem mulher deve parecer com homem, tá certo? É um capítulo grande que é cheio de coisa que dá para discutir um bom tempo aí, certo? E os estereótipos culturais, eles são significativos na nossa cultura, porque mostra que a própria cultura, o próprio mundo reconhece que existem aspectos mais ou menos masculinos ou femininos. A Suécia é o país que está, vamos dizer assim, mais avançado nessa coisa de não ter gênero, tá certo? Não tem pai e mãe, não tem gênero, tem nada disso, certo? Só que fizeram uma pesquisa há alguns anos na Suécia e viram que na construção civil mais de 90% dos trabalhadores, pedreiros, mestres de obra, ajudantes, são homens. E lá não existe essa diferença se é homem ou se é mulher, mas são homens. A mesma coisa deu mais de 90% das cuidadoras de idosos, de crianças, enfermeiras, foi mais de 90% de mulher.
Entendeu? Uma coisa que fluiu naturalmente. Nessa mesma pesquisa, eles chegaram na maternidade, naquele vidro do berçário, pegaram uma menina, vestiram de azul, pegaram um menino, vestiram de rosa. E ficaram anotando. O povo olhava, que menina linda, por causa do rosa. Que menino bonito, por causa do azul, e não era, estava trocado. Ou seja, não adianta essa briga, porque isso foi criado lá atrás, foi na nossa formação. Então, naturalmente, por mais que queiram fazer diferente essa coisa, naturalmente o homem e a mulher vai fluir para as coisas do seu sexo. Entendeu? E Deus fez os homens e as mulheres para serem diferentes mesmo. E não devemos confundir essas coisas, porque Deus planejou que a gente glorificasse Ele com o nosso corpo. Então nós não devemos e nem podemos modificar essas coisas. Está certo? Para haver essa confusão. Quanto ao comportamento, mais uma vez, Paulo está ali em 1 Tessalonicenses. Eu peguei 2 trechos ali só dos versículos. Ele mostra que tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês. Mais na frente, tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho. Ou seja, eu fiz um pouco acelerado o corpo, porque realmente tem essa referência, tem mais outras referências, sabe, Madeira? Então, ficava meio longo, entendeu? Viu? Lá na frente, quando terminar essa palestra, você vai ver que a mulher vai dizer, tá certo, marido, e a gente vai conversando, e aí ela vai conseguir pintar o cabelo. Lá na frente, eu estou brincando. A gente não quis entrar muito nessa parte teológica, porque a gente está falando assim de características, tem muito mais versículos. Como a gente dividiu e é um pouquinho longa, na verdade, a gente não tem poder, isso aí já entra na relação de amor, de dependência, de submissão ao amor e de honra ao marido. Eu tenho certeza que se pintar o cabelo da sua mulher vai deixá-la feliz, você vai deixar ela pintar o cabelo sim. Porque você a ama como Cristo ama a igreja. Não é verdade? Não é? Mas tenha certeza que você vai ter um diálogo, né? E que vocês vão chegar no denominador comum. Por quê? Porque você vai amá-la como Cristo amou a sua igreja, né? E se entregou por ela. Então, o seu amor vai ser ao ponto de deixá-la feliz. Não simplesmente... A gente assim não está falando de situações, mas de princípios. Entendesse? Então, os princípios que Deus coloca na vida de cada um, de cada característica nossa, é para que a gente possa glorificá-lo com a esposa e com o marido. Né? Então, assim, não adianta a gente... Eu vou resumir. Não adianta a gente dizer que a gente ama a Cristo, mas entristece os nossos maridos. E não adianta dizer que a gente ama a Cristo, acima de tudo, que a gente ama como Cristo amou e a gente entristece a esposa. Não é verdade? Então, a gente vai se basear nos princípios para que a gente possa fazer o outro feliz. Porque a gente ama o outro mais do que como Cristo amou a igreja. E a gente ama o outro, nós mulheres, sendo submissas a esse amor. Vamos lá? Vamos continuar para a gente não perder muito tempo.
Que bom, vamos Que embora. bom. Ó, Você ama a sua esposa. temos aqui. Vamos. Quanto ao comportamento, veja só, Paulo ele compara o ministério dele lá junto aos Tessalonicenses como o ministério, como o de uma mãe. Mas aí a gente pode dizer assim, como de uma mulher, né? O papel da mulher, amamentar, ser gentil, afetuosa, sacrificial, não é? E o de um pai, o que é o papel do homem, exortação, encorajamento, liderança, não é? Então Paulo entende que a mãe tem um certo comportamento e o pai tem outro comportamento, ou seja, homem tem um comportamento, mulher tem outro comportamento e que corresponde às inclinações naturais, tá certo? Mais uma vez, batendo a coisa, não é influência do meio, é inclinação natural. Você naturalmente vai exercer os papéis que Deus desenhou para você lá atrás. Certo? Portanto, gente, existem diferenças? Existem sim diferenças. Diferenças, que essas diferenças não devem ser erradicadas, né? Esse negócio de ressignificar, reescrever, refazer tudo para acabar com essas diferenças. Não, essas diferenças têm que ser celebradas, não podem ser confusas, têm que ser esclarecidas, tá certo? Para que nós possamos ter uma boa convivência. E sim, os ventos culturais estão soprando firmes e fortes contra a igreja nessas questões, certo? São verdades que nós devemos abraçar, tá certo? Abraçar com alegria, porque fomos criados assim, nós sabemos que fomos criados assim, Deus fez a gente assim. Então, não podemos ter vergonha dessas diferenças, muito menos negar essas diferenças, não é isso? Então, com base nas Escrituras, vemos que existe, de fato, um dever para o homem e um dever para a mulher, certo? A ordem criada por Deus, ela não pode ser reprojetada, reprogramada, ressignificada, nada disso pela engenhosidade pecaminosa do homem, certo? É assim que Deus nos fez para sermos, certo? E é assim que nós devemos florescer como homens e como mulheres feitos à sua imagem, ok? Então, o que responder, como responder essa pergunta, o que significa ser homem, o que significa ser mulher, não é mesmo? A gente pode dizer para as pessoas que fomos feitos à imagem de Deus e para a união com Cristo. Nós podemos dizer para as mulheres que elas devem se esforçar para serem bonitas da maneira que Deus deseja que sejam, tá certo? Lá em Coríntios tem essa descrição que a mulher deve ser bonita por dentro, que o que ela usa por fora, os enfeites, os adereços, que isso não seja o mais importante. Então, a mulher ser bonita da forma que Deus deseja que ela seja e que os homens sejam fortes de todas as maneiras que Deus deseja que eles sejam fortes. Ok? E aí fica a resposta que homens e mulheres são diferentes, sim. Eu queria só frisar que homens e mulheres realmente eles são diferentes, né? Não são nem... Onde é que passa? Onde é que... Esse daqui? Não, esse não. Esse aqui. Homens e mulheres eles são diferentes, nem melhores, né? Eles não são nem melhores, não são nem piores, né? Um não é pior do que o outro. E simplesmente eles são apenas diferentes, né? Quando se pensa nas diferenças de homens e mulheres e se fala como a sociedade está falando aí, é uma diferença moral e política, porque as diferenças inerentes à natureza, elas são imutáveis. Nunca vamos esquecer disso. As diferenças que estão pregando por aí são diferenças morais e políticas, né? E até culturais, tá? Mas homens e mulheres são diferentes, sim, né? As diferenças biológicas entre homens e mulheres, né? Elas apresentam, essas diferenças, elas são claramente vistas, né? Na anatomia, na fisiologia e na genética, certo? Nós temos diferenças cromossômicas, né? Na genética, nós mulheres tem o código genético DNA, que nós somos XX, e o homem XY, né? Nós temos diferenças hormonais. Nós temos hormônios que são mais predominantes no homem, como a testosterona, e nós temos uma gama de
hormônios, nós mulheres, né? Devido à nossa natureza de procriar, de dar à luz aos filhos, nós temos umas diferenças hormonais também, certo? E nós temos a maturidade sexual. É diferente no homem e na mulher, né? Como o homem engrossa a voz, como o homem vai ficando adolescente, a criação, o surgimento dos pelos no homem e na mulher. As mulheres crescem os seios, os homens não. Então, assim, nós temos diversas diferenças. O uso dos sentidos, minha gente, lá na frente, vão guardando essas diferenças, viu? O uso dos sentidos, vocês vão aprender, mas não posso falar não. Ai, meu Deus, me segura. Processamento de informações. Acreditem, os homens e as mulheres processam as informações totalmente diferentes entre eles. Nós não processamos igualmente, certo? Nós temos aquilo que eu citei na estante, as diferenças nas vozes, né? O homem tem uma voz mais robusta e vocês vão saber por quê. Uma voz mais grossa, mais firme. E as habilidades cognitivas. É inerente a algumas habilidades às mulheres e algumas habilidades predominantemente, não é 100%. Nada que a gente fala aqui é 100%, né? Tanto em relação ao conhecimento bíblico como à ciência, tá? E nós temos, até no tamanho do cérebro. O cérebro do homem é maior, o cérebro da mulher é menor. Não fiquem pensando que nós somos inferiores porque nós temos o cérebro pequeno. Combinado? Vocês vão ver lá na frente por quê. Desempenho em atividades físicas. É verdade. Sabe por quê? A gente vai ver a diferença na musculatura. Gente, Deus é um design altamente detalhista. Eles têm diferença na musculatura, né, Carlos? Então, assim, a musculatura é mais forte no homem. E a quantidade de gordura, minha gente. Estou arrasada a falar isso para vocês, mas é verdade. Eu tentei correr desse item, mas não tem jeito. Nós, mulheres, acumulamos mais gorduras por causa desses benditos hormônios, por uma boa causa, né? Para aquelas que puderem ter filhos, não como eu, mas nós temos mais quantidade de gorduras, porque nós precisamos, né, de energia para dar à luz, né? Aquelas que deram à luz, mas é verdade. E a especialização do cérebro, minha gente, vocês vão entender como esses homens pensam e como nós pensamos. Acreditem, o cérebro do homem é diferente da mulher, até na organização, minha gente. Olhe, vamos para frente. A partir do final dos anos 80, certo? Houve uma explosão de pesquisas sobre diferenças entre homens e mulheres e sobre o modo como seus cérebros funcionam. Sabe por quê? Porque até os anos 80 só se estudava os cérebros dos soldados quando eles morriam, estavam mortos. Além de estudar mais, porque as mulheres não iam para a guerra, né, e não vão até hoje, que as empoderadas fugiram da Ucrânia. As feministas que se dizem igual aos homens, não tem uma lá na guerra. Todo mundo resolveu ser mulher. Então, o que acontece? Né? Todo mundo correu. O que acontece? Se estudava até os anos 80, se estudava os soldados que morriam. E se achava que o cérebro do homem era igual ao cérebro da mulher. Mas aí, nos anos 80, com o surgimento das ressonâncias magnéticas, das tomografias, aí começou a se estudar o cérebro vivo, assim, em movimento, acordado, nós acordados, estudando o cérebro. Aí foi uma explosão, minha gente, porque na área da medicina, da psicologia, da sociologia, da antropologia, todas essas áreas apontaram para o fato de que homens e mulheres são diferentes. Eles não liam a Bíblia, né? Foram descobrir só nos anos 80. Eu leio a Bíblia desde os anos de 1970 e alguma coisa, né? Entenderam? Lembra lá?
que a gente leu, que a gente viu na Bíblia, só que a ciência descobriu a partir dos anos 80, estudando o cérebro acordado funcionando. Então, as diferenças entre os cérebros de homens e mulheres são perfeitamente claras hoje. Não tem o que se discutir, não tem especulação, não tem preconceito, não tem ideologia, não tem dúvida razoável. A ciência já prova através das ressonâncias. Homens e mulheres têm cérebros diferentes e processam as informações diferentes. A igualdade entre homens e mulheres é uma questão moral e política, né? A diferença essencial é uma questão científica, certo? Então, quando se assegura que as estruturas físicas e mentais de homens e mulheres são diferentes, elas estão baseadas em pesquisas, além da medicina, da psicologia, mas renomados paleontólogos, etnólogos, psicólogos, biólogos e neurocientistas. Existem pessoas profissionais famosos no mundo todo que estudam os cérebros do homem e da mulher em funcionamento. E é ponto fundamental, nós somos diferentes sim, mas nós nos completamos. Por quê? Como se dá isso? Olha, os circuitos cerebrais e os hormônios, quero que vocês gravem bem isso, os circuitos cerebrais e os hormônios, eles determinam o nosso comportamento e o nosso modo de pensar. O modo como o cérebro é estruturado e os hormônios que circulam pelo corpo são dois fatores que determinam, em grande parte, a nossa forma de pensar e de agir. Adivinhem, muito antes de nós nascermos. E agora a gente imita de novo aquele rapaz que fala: vejam esse slide e associa ao Salmo 139. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nem existiam ainda, e Deus os conhecia, substância ainda informe, sem forma. Está aí, ó. A ciência descobriu depois dos anos 80. E a gente já sabia disso no Salmo 139. Né? Como é que diz, Heve? Glória a Deus! aquela parte que eu falei ali, né? Meu corpo, minha regra, é usado pelas abortistas, né? A frase usada pelas abortistas, que feto, que embrião, não sei o que, não é gente. Mas está aí, ó. Antes de nascermos, já lá no útero já foi determinado quem é homem, quem é mulher, quer dizer, já está o desenho de Deus. Exatamente, quando era substância sem forma, né? Aconteceu conosco uma experiência muito interessante, né? Todo mundo sabe aqui que nós não temos filhos, temos quase 36 anos de casados, e depois dos 36 anos eu descobri que eu tinha endometriose e fiquei estéril, né? E a médica me propôs fazer inseminação artificial, porque ela fez, aliás, eu fiz várias inseminações artificiais, nenhuma deram certo, né? E aí ela me propôs fazer bebê de proveta. Na época era muito caro. Mas né? Não era nem assim para ter filho mesmo, era para tratar a endometriose. É, sim, calma, não vou dizer que você queria ter filho, ele tem trauma. Que ele... E o que aconteceu? Aí nós fomos conversar com ela sobre o bebê de proveta. A gente não tinha ainda uma casa para morar, morava de aluguel. Aí quando a mulher me disse, me diga logo o preço desse menino de tubo de ensaio. Aí ela foi dizer o preço, eu disse, tá, já aguardei, que eu digo, eu não tenho esse dinheiro e não vou botar esse menino no mundo se eu tenho uma casa para morar. Calma. Aí eu disse para ela, me diga todo o processo. Aí ela começou a dizer que tirava, na época não tinha lei, hoje só se tira 3 óvulos, né? Dava uma superdose, super hormônio, olha os hormônios aí, interferindo no funcionamento, e aí tirava 8 folículos ovarianos, né? E depois juntava com o espermatozoide de Carlos no laboratório, no tubo de ensaio. Depois que essas células tivessem um determinado tempo de multiplicação, se colocava 3 a 4 no meu útero. E depois, aí eu disse, tira 8. Aí ela disse, tira 8. Aí eu virei assim para casa, tu quer ter 8 meninos? Aí ele disse, eu não. Ele, se tu queres, eu disse, eu também não aguento não. Não vou aguentar criar 8 meninos, não. Essa, mas se perde no meio do caminho. Com essas palavras, viu, minha gente? Se perde. Se perde ou não, isso não é comigo. É com o dono da vida. Vamos lá. Vamos dizer que se perde. Se perde quanto em média? Qual a média?
3 meninos se perdem, tem 5. Fecunda 5. Tu quer ter 5 meninos? Ele não queria ter nenhum. Aí, eu ainda queria alguns se Papai do Céu mandasse surpresa. Mas ele não queria ter nenhum. Aí eu disse, tu quer ter 5 meninos? Ele dizia, não. Aí eu disse, tá, vamos lá, você bota quantos na minha barriga? Aí ela disse assim, a gente coloca 4. Mas se perde, você perde espontaneamente 1 ou 2. Eu disse, se você coloca 4, vamos dizer que 5 ficou. Vamos dizer que você bota 3, né? 5 ficaram 2. Esses 2 congelados ficam como? Não, você paga o congelamento por 2 anos. Eu disse, e depois de 2 anos? Ah, se seus 3 filhos da gravidez vingarem, você não quiser ter mais filho, descarta. Eu disse, o quê? Que conversa é essa? Descartar menino? Ela disse, não, é célula. Eu disse, minha filha, se você tirar os 8 e os 8 ficarem no congelador, eu vou ter esses 8 meninos. Eu não sei como eu vou dar de comida a eles, mas eu vou ter. Porque aí eu disse para a médica, primeiro, meu pai é rico e ele vai me dar de graça. Eu não tenho esse dinheiro para lhe pagar, para fazer esses meninos no tubo de ensaio. Segundo, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando eles nem existiam ainda. Então, se você tirar esses 8 folículos e juntar com o espermatozoide de Carlos, eles serão pessoas para mim e para Carlos. E eles vão ser colocados na minha barriga para que essa gravidez vingue. Eu perguntei para ela, né? Vai colocar 4, se os 4 vingarem 4 meninos, o que é que a gente faz com os outros 4? Ela fez, não, a gente faz o seguinte, ela já viu que a gente não queria jogar fora. Quando Tereza estiver pertinho de menstruar, a gente bota no útero. Eu digo, isso é aborto. Brincadeira? Porque ela sabia. Melhor jogar logo eu fora, sabia. Né? E eu não quero jogar fora, que para mim aí já eu disse, porque o Salmo 139 diz que Deus nos vê substância ainda informe. E substância disforme, algumas traduções, né, pastor? Disforme. Substância sem forma. Como era que eu ia jogar fora? Então, nós optamos por não fazer bebê de proveta. Vamos lá. Entendeu? Isso aí, porque nós estamos baseados nisso. Que os hormônios e o cérebro são fatores determinantes e são determinados muito antes de nós nascermos. As diferenças entre o cérebro feminino e masculino, que são confirmadas pela ciência, são estas. O cérebro do homem, ele é um pouco mais pesado que o da mulher, mas o padrão de conexão, presta atenção, minha gente, o padrão de conexão entre os neurônios dentro do cérebro é diferente. O cérebro do homem é mais pesado, é maior, né? E os homens, eles têm conexões. Daqui a pouco vocês vão entender isso vendo a foto. Os homens, eles têm mais conexões dentro de cada hemisfério cerebral. E menos conexões entre os 2 lados do cérebro. Já as mulheres, o padrão é o inverso, é diferente. Tá? Então, tá aí um cérebro, o hemisfério esquerdo, cadê o apontador? O hemisfério do lado esquerdo, o hemisfério do lado direito, isso é um cérebro total, tá? Aqui eu botei para vocês imaginarem o cérebro de um homem, tá? Faz de conta que um lado é o direito e o esquerdo. Olha como as conexões são todas organizadas, lindas, olha, tudo direitinho. E vocês não estão vendo muitos fios, passando de um lado para o outro. Não é verdade? É assim o cérebro dos homens, viu? Todo arrumadinho, todo bonitinho. Tá certo? Aí lá vai, minha gente. Presta atenção. O que é que vocês acham? De quem é essa cabeça? É a minha gente. É a de Nandinha. É a de Luana, é a de Vívia. É a de Ilka. Nós temos conexões arrumadinhas de um lado e do outro. E a gente tem, zigue-zague. De um lado e do outro, a gente tem conexão para um lado e para o outro do cérebro, certo? Então, isso aqui é um cérebro feminino, certo? Tem fio para lá, fio para cá, fio na vertical e ainda falta outra foto. Esse é o nosso cérebro, não é lindo? Todo desarrumadinho,
tem fio reto, tem fio para cá, tem fio para lá, tem fio para acolá, tem fio para cima, tem fio para baixo. Conectado, né? Gostei, Ilka, gostei. Defende aí a gente. Nós somos hiper, mega, super conectadas. Melhorou? Vamos, olha a hora, vamos lá. Certo. Isso explica porque os homens e mulheres têm a mesma inteligência em potencial, mas têm habilidades diferentes. Certo? Os homens, eles se sobressaem em atividades mecânicas, lógica, localização espacial, matemática e motricidade robusta. O que é motricidade robusta? A musculatura das pernas, dos braços, trapézio. Mônica sabe muito bem ali, fisioterapeuta, ela conhece isso bem demais, não é? Então, assim, o homem se sobressai muito mais com essa motricidade robusta do que as mulheres. É musculatura robusta, né? Perna, braço e trapézios. Isso já explica, né? O homem nasceu para cuidar, para arar a terra, para trabalhar, abraçar, essa coisa. Para pegar peso. Pegar peso, isso aí. Certo? Enquanto que mulheres se destacam na motricidade fina, né? Mais delicada, né? Na habilidade com as mãos. Olho-mão, né? O pessoal fala como sendo óculo-mão, olho-mão, né? A mulher tem mais essa sensibilidade, coisa pequena, miúda. Olho, né? Nós somos ótimos, né? De enxergar. Daqui a pouco vocês vão saber disso, mais detalhes. E na linguagem, na encenação, na realização de tarefas simultâneas. Na encenação, quando ela quer seu cartão de crédito, imagina quanta cena não faz. A gente consegue facilzinho. Cartão de crédito deles, não é não? É rapidinho. Então, graças a Deus com essa organização cerebral. Na linguagem, na encenação e na realização de tarefas simultâneas. Sabe por quê, minha gente? Porque os homens, eu não sei se isso vai falar lá na frente, mas eu já vou falar aqui. Os homens, eles pensam de cada lado do hemisfério, eles trabalham. Quando eles estão em atividade, o cérebro dele ou está em atividade no hemisfério esquerdo ou direito, de cada vez. Nós, mulheres, trabalhamos com os dois hemisférios ao mesmo tempo. Então, a gente consegue escovar os dentes, pentear os cabelos e calçar o sapato ao mesmo tempo, né? A gente consegue falar no telefone, escutar a televisão, né? E ver que o menino caiu lá na cozinha. A gente consegue conversar, eu pelo menos estudo fazendo crochê, né? E às vezes até escuto uma musiquinha. Homens não conseguem fazer isso. Se o telefone tocar, ele tem que desligar. E tem gente já mandando eu olhar para o relógio. Mas está todo mundo olhando para mim feliz, está gostando do meu papo, ora essa. Então, os homens, eles conseguem, se o telefone tocar, ele tem que desligar a televisão para poder falar no telefone. Porque ele faz uma coisa de cada vez. E nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Certo? Então, a gente também pode entender que no cérebro nós temos duas áreas muito importantes. O hipocampo e as amígdalas cerebrais. O hipocampo é uma área que está relacionada à memória. E geralmente o hipocampo é maior nas mulheres. Entenderam? Vão entendendo aí, vão guardando. O hipocampo é a área relacionada à memória. Por isso que quando a gente briga, a gente se lembra que não ganhou o cartão de crédito há 5 anos atrás para comprar aquela blusa que já saiu de moda. Entenderam, minha gente? Aí a gente passa na cara do marido que a gente ficou triste 5 anos depois. Porque o nosso hipocampo é enorme. A gente guarda mesmo. E as amígdalas cerebrais, elas estão relacionadas com as emoções e a agressividade que é maior nos homens, certo? Então, isso explica, né? Pode explicar porque elas apresentam mais facilidade em expressar a inteligência emocional e interpessoal, enquanto os homens são mais diretos e racionais. Papum, com eles não tem boquinha, né? A gente chora, esperneia, mas eles estão lá e resolve logo.
As pessoas sofrem influência do meio, da educação e da sociedade. Isto acaba modificando, de alguma forma, o comportamento humano. A gente não quer dizer que a gente não sofre influência. Claro que a gente sofre influência, mas essa influência ela não é determinante. Essa influência do meio que nós vemos, ela não é determinante. Ela pode levar o ser humano a sofrer algumas alterações. As diferenças começam precocemente, desde a concepção e a formação do cérebro ainda dentro do útero. Com algumas semanas que as células se juntaram, começa no homem uma dose muito alta de testosterona, enquanto nas mulheres muito baixa, certo? Então, o cérebro masculino ele vai se moldando e se desenvolvendo de uma forma distinta, tá certo? Do sexo feminino. Enquanto um bebê ainda não sofreu nenhuma exposição a qualquer tipo de influência sexual. Isso explica quando o povo diz, nós somos produtos do meio. Somos não. Nós somos produtos de um Deus maravilhoso, perfeito, imutável, que nos formou e que nos conhece e que escreveu todos os nossos dias. É isso que a gente tem que levar na nossa mente e no nosso coração. Nós não somos produto do meio, de um meio pecaminoso, de um meio que quer fazer o que quer sem a interferência de Deus. Nós não somos isso. Nós está aí a prova, né? Começa precocemente, com algumas semanas, eu não lembro quantas semanas, a gente estudou quantas semanas, mas eu esqueço. Eu não sei se são 4 ou são 6 semanas. 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas, eu não lembrava. Mas 6 a 8 semanas, quando começa a se formar aqueles hormônios que vão determinar, ó, no homem, a testosterona lá em cima, na mulher, o estrogênio lá em cima, no homem, o estrogênio lá embaixo, na mulher, a testosterona lá embaixo. E este bebê, esse ser que não formou ainda o coração, não formou o pezinho, a gente não consegue ainda ver na ultrassom, Deus já determinou se ele é um homem ou se ele é uma mulher. Então é isso que a gente tem que entender. Nós somos diferentes sim, mas nós somos feitos, tanto o homem como a mulher, à imagem e à semelhança de Deus. E é Ele que nós devemos refletir para esse mundo perdido. Então o cérebro masculino ele vai se moldando, se desenvolvendo de forma distinta, quando o bebê ainda não tem qualquer influência do mundo externo. Agora vamos se divertir um pouquinho? Vamos lá? Divirtam-se com as diferenças de comportamentos entre homens e mulheres. Presta atenção, minha gente. Presta atenção que essa aí é hora de evitar a briga, viu? Virgínia, ó. Presta atenção. E os homens desejam mesmo Tiago a compreensão. E Milka, cadê? Vocês, vou evitar umas 2.000 brigas de vocês agora. Vamos lá. No futuro. Ó, a cabeça de uma mulher, minha gente. Vê como é o cérebro de uma mulher. Em que é que ela pensa? A gente nos pensa filhos, em amor. No amor, respeito, segurança, sapato. Não é ele botou sapato, mas pode esticar esse negócio. É sapato, é roupa, é joia. Não sei o que. Hoje eu tive um problema muito sério. Eu passei uns 15 minutos escolhendo qual anel eu ia usar. Isso é um problema muito sério para a gente, não é não? Mas aí lá vem a cabeça do homem. Presta atenção, meninas, que vão casar. Olha lá. Homem pensa em quê? Em sexo e bebida. Em sexo e em TV. Em sexo, em comida. Em sexo e futebol. E homem pensa em sexo, em sexo, em sexo, em sexo. O que é que a gente pode fazer? Né? Entender a cabeça de um homem. Não adianta ficar rindo. Que é verdade? Papai do céu ensinou? Foi assim que aconteceu? Foi assim que o Papai do Céu fez? Então, os homens, eles só fazem uma coisa de cada vez. Entenderam, né? Por causa daquelas conexões que eu mostrei. Aquela conexão bonitinha. As mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo. Porque as mulheres trabalham com os dois cérebros. Então, quando a mulher disser, entre aqui à direita... E é para entrar à esquerda, minha gente. Olhem para ela. Porque ela está dizendo assim, entre à direita. Aqui, ó, à direita.
É melhor você olhar do que brigar. Porque, na verdade, ela está querendo dizer a esquerda. Porque ela está pensando com os 2 hemisférios do cérebro. Combinado? Não vão brigar mais, tá? No trânsito. Vamos correr. As mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo. Isso, às vezes, é motivo de briga, né? Porque o marido está falando de uma coisa importante e ela está fazendo outra coisa lá. Dá a impressão que não está com interesse no que ele está falando. Até hoje, a gente não briga mais, não. Mas eu fico, pare com isso. Escuta o que eu estou falando. Quem disse que não briga mais? Isso, Essa palestra quase que dava divórcio. Porque eu estudava a palestra fazendo crochê. E ele queria que eu parasse o meu crochê. E eu dizia, criatura, eu estou lendo, eu estou ouvindo e eu estou fazendo crochê. Deixe meu crochê em paz. Não, pare tudo e preste atenção ao que eu estou falando. Aí ele fazia, pare e preste atenção, porque ele quer que eu pare e preste atenção. Eu fico olhando, como ele, de jeito nenhum. Aí eu tinha que repetir 1000 vezes. Você acabou de dizer que os homens só fazem uma coisa de cada vez e que as mulheres fazem coisas ao mesmo tempo. Aí ele, e você ouviu? Eu disse, claro, eu estou contando aqui o meu crochê, mas eu também estou ouvindo o que você está falando. Porque eu uso os 2 hemisférios, tá certo? Então, quando a mulher não estiver olhando para você, estiver fazendo alguma coisa, você não se preocupe, você pode falar com ela que ela está escutando. Agora, meninas, se o seu marido estiver fazendo a barba, a não ser que você queira que ele se suicide, né, quando ele estiver assim com a lâmina no pescoço, não fale com ele. Porque com certeza ele vai se cortar. Que isso não seja uma arma para você quando estiver brigada. Por favor. Depois não diga que eu sou culpada. Não vou me sentir culpada. Porque as mulheres falam mais do que os homens, minha gente. Aqui já tem um bom exemplo, né? Eu estou calado a maioria do tempo. Pois é, eu não vou falando. Eu interrompi ele 500 vezes, não foi? É porque eu não falei minhas 20.000 palavras do dia. Ele falou as 7.000 dele. Porque as mulheres falam mais do que os homens? Eu aposto que vocês fazem essa pergunta. Vocês não fazem não essa pergunta? Por que é que as mulheres falam mais do que os homens? Será, meu filho? Cuidado. E é muito tempo, eu vou ter uma conversa com Deus. Pode não. Maria, a gente morre se a gente ficar sem falar meia hora. Pode não, minha gente. Olha, as mulheres, elas têm no lóbulo, na parte frontal do hemisfério esquerdo, um centro da fala. E no lóbulo direito, um pouco menor, mas elas também têm o centro da fala do lóbulo direito. Então, nós temos 2 centros da fala. Os homens têm só no lóbulo esquerdo. Por isso, quando um homem sofre um acidente cerebral, eu tenho um paciente assim, quando um homem sofre uma paralisia cerebral no centro da fala, no lóbulo frontal, na parte frontal, ele deixa de falar. Se a mulher sofrer o mesmo acidente, tiver o mesmo problema, ela continua falando. Porque ela tem do lado direito. É massa, né, minha gente? É joia demais. Então, papai do céu perfeito. Já pensou? É isso, meu filho. Você dê o nome que você quiser. Mas a gente é privilegiada. A gente pode falar. Aí, o que acontece? Nós temos, olha, entre falas, gestos, assim, andanças, para lá e para cá, que a gente fala com o corpo, né, minha gente? Eu estou feliz, aí eu estou me balançando aqui, né? Mas a gente fala com o corpo. Entre todos esses gestos, os homens, juntando tudo, eles falam em torno de 7.000 palavras, entre aspas. Palavras, gestos, vozes, essas coisinhas tais, 7.000. E a gente, com 20.000, quase 3 vezes mais. 20.000, minha gente. Quase 3 vezes mais. Então, quando seu marido chega em casa e a gente não gastou esses 20.000, ou na rua ou com os meninos, em casa ou com os parentes, tenha um pouquinho de paciência, porque a gente precisa gastar esses 20.000 de qualquer jeito, minha gente. A gente tem que dizer para o marido que o salto quebrou. A gente tem que dizer para o marido que faltou gás. A gente, ao mesmo tempo, diz que o vizinho fez muito barulho. E a gente começa a contar as coisas. Aí o que acontece? Briga. Porque o marido quer, ele escuta, que ele é resoluto, né?
De cada vez, aí ele diz assim, você devia ter levado seu sapato no sapateiro. Para que ele falou? Eu só queria falar. Eu não quero solução para o meu salto. Eu dou solução para o meu salto. Não precisa falar. Certo? Aí lá vai. Faltou gás, porque eu tive que atrasar o mingau do menino. Por que você não telefonou e pediu? Aí a gente olha assim e diz, mas será possível que esse homem tem que falar? Não pode ficar calado? Eu só estou contando que faltou gás. Eu já resolvi o problema. Mas ele quer resolver. Porque ele é resoluto. Ele só quer falar com a solução do problema. Certo? Então, quando a gente estiver falando e contando nosso dia a dia, fique quietinho. Deixa a gente falar. Viu? A gente chega lá. A gente termina. A gente consegue. Certo? Mas não tem graça, meu filho. Aí é a leitura que a gente pode fazer, cozinhando uma comida, fazendo outra coisa, fazendo um crochê. Aí não tem graça. É contar mesmo, a gente precisa contar, né? Então, homens e mulheres, eles conseguem ter opiniões muito diferentes do mesmo tema, né? Foi. E homens, há coisas que só nós mulheres entendemos. Não é verdade, Vivian? Sábado eu fiz isso com Vivian. Eu olhei para a Vivian, aí Vivian entendeu o que eu estava dizendo. Tem uma perua na área olhando para o meu marido. Eu fui lá e agarrei no pescoço dele, lá na festa. Foi não? Mauro veio saber disso agora. Ele nem sabe, estava pertinho da gente. Eu só fiz olhar para a Vivian. Eu disse, segura Mauro, porque eu já segurei o meu. Estava cheio de perua na festa. Mas eu mandei uma mensagem para ela sem dar uma palavra. Não tem jeito, Papai do Céu fez a gente assim. E é a coisa que só nós mulheres entendemos. Não é verdade, Cris? Verdade. Minha secretária está ali para confirmar. E sob pressão, os homens bebem, né? E começam as guerras. Porque eles são violentos, eles são resolutos, eles têm a musculatura forte. E a gente come chocolate, faz compra. Estou vendo a hora, Nandinha. Faz compra, come chocolate e nós vamos fazer o quê? Compras. Nós vamos fazer compras. É aquilo que nos faz bem. Nós somos sensíveis. Nós somos maravilhosas. Vocês também são. Brigam um pouquinho, mas são. Né? Tratamento entre amigos. Acabei de fazer. Nandinha, Cris, né? Quando a gente quer chamar as nossas... Cleo, quem mais? Quando a gente quer chamar as mulheres, né? T. Tem umas amigas que me chamam de T. E os homens? Fala aí. Tereza ali, T, né? Quem? Tereza, Deda ali, TT. Ah, é, TT ali. A gente se trata assim, né? Já pensou? Já com os homens, imagina quando junta um bocado de homem. É o quê? É sequela, é gordo, é barrigudo, é careca, é negão, não é? É assim que se trata. É negão, né, César? Minha gente, outra coisa, presta atenção, para não brigar mais. Não brigar mais. A última palavra é da mulher. Entendam, entendam. Vai ter uma discussão, a mulher fala. Olha, quando acabou uma briga, não diga mais nada, porque senão é o começo de outra, viu? Deixa ela terminar. Se você disser uma palavra, acabou. A gente começa tudo de novo. Lá vem mais 20 mil palavras. É verdade, a ciência descobriu. Culpa da ressonância magnética. Posso fazer nada, né? E nos banheiros, minha gente? Quando a gente está no restaurante, vai para uma festa, né? A gente vai em bando. Tem coisa mais gostosa? Tem terapia melhor do que ir para o banheiro com as amigas? Não é verdade? Vocês não entendem isso, homens. Não é verdade? Nem? Você está adiantando a fala. Mas é porque Nandinha já me aperreou lá. É porque ali, tá certo. A quantidade de objetos, ele está falando a quantidade de objetos, né? Realmente é mais ou menos isso, né? O homem usa um negócio daquele 3 em 1, que funciona como se fosse uns 30 em 1, né? É sabonete, é condicionador, é shampoo, é desodorante, é perfume, é creme dental. Um negócio desse, o homem já tem metade da vida resolvida, né? A mulher tem aquele monte de coisa e ainda acha que falta mais, né? Mas, minha gente, é preciso, né? A gente precisa de um produto para cada necessidade, é natural, né? Ele queria botar nessa foto aqui o meu banheiro e o dele eu não deixei, não. Eu não sou besta para me denunciar. Né? E isso aí, os homens, eles vão utilizar as dependências do banheiro, né? Só para a necessidade dele. Que coisa sem graça. Eles não sabem que terapia a gente faz nos banheiros, não é? E agora a gente já faz selfie também, né, minha gente? A gente já tem um novo ingrediente. Então, nós somos assim. Nós gostamos de ir ao banheiro com as mulheres, fazer reuniões sociais lá dentro. E outra coisa,
Se deixar, eu pelo menos já fiz muitas amizades no banheiro. A gente sai de lá com a mulher que a gente nunca viu, sai amigas desde criancinha. Não é verdade? A gente consegue. Se a gente tiver tempo, a gente consegue. Isso mesmo, a gente faz vários amigos, né? E para sair, minha gente? Veja isso aí, ó. A mulher começa pressionando o homem 1 hora antes, né? Vamos sair dentro de 1 hora. O camarada está ali, ó, brincando no computador, fazendo as coisas dele, está nem aí. E ela está lá na pressão, daqui a pouco ele sai. 2 horas depois ele está pronto lá. Ei, a gente já está atrasado. Ela, mas eu não estou pronto ainda. Isso eu acho que é uma regra geral, deve acontecer mesmo com todo mundo. Não é? E é coisa, às vezes, ó, parece uma brincadeira, mas um negócio desses, às vezes estão saindo para aquele jantar romântico, estão querendo fazer uma comemoração, aquela coisa, e acabam estragando logo na saída, porque vão arrumar uma briga porque estão atrasados, e às vezes não entendem que realmente é isso aí. Pode chegar a um acordo, alguma coisa, ó, nesse dia a gente não pode atrasar, sei lá, alguma coisa, algo parecido, né? Mas são coisas pequenas assim que estragam o relacionamento. Imagina você estar aí para um jantar romântico e estragou logo na saída de casa, não é? Como fica o resto do dia da vida? Às vezes a mulher escolhe a camisa, é verdade. Mas olha, a gente brinca, a gente ri, mas são essas coisinhas de a mulher ir para o banheiro. Você precisa ir para o banheiro com um bando de mulher, que começa uma confusão. Você não me ouve, mas por que você não fica calado e me escuta? Na verdade, começa uma confusão e a gente precisa entender que não é um defeito do homem ou da mulher. Nós somos assim, né? Então, a gente conhecendo a natureza do outro, a gente vai entender a natureza do outro e evitar muitos conflitos, né? O controle remoto. Homens se apoderam do controle remoto e tem coisa mais irritante, porque eles ficam passando de canal em canal, minha gente. A gente não consegue ver aquela propaganda que a gente chora. A gente fica num canal só por horas e chora até com as propagandas. Quem nunca chorou com a propaganda aqui? Me diga. Quem nunca chorou com a propaganda? Oxe, mas meninos, homens... Eita, eu passei o negócio antes de falar sobre... Os homens acham que são mais práticos. E as mulheres sabem que elas são, né, minha gente? Tem certeza, a gente tem certeza. Mas a gente deixa eles pensarem que eles são mais práticos, né? As mulheres criticam os homens, vejam. As mulheres criticam os homens pelo seu descaso, insensibilidade, não sabem ouvir, né? Não demonstram carinho. Por quê? A gente precisa de carinho. A nossa pele é mais fina, tem muito mais terminações nervosas que precisam ser tocadas. Saiu uma pesquisa, isso aí é muito sério. Saiu uma pesquisa de crianças, meninas, que foram um determinado tempo na infância, não foram tocadas e não receberam carinho. E há outras que receberam muito carinho. As que não receberam carinho tiveram mais propensão a desenvolver depressão. Então, ser tocada, ser alisada mesmo, receber carinho é próprio da nossa natureza que Deus fez, minha gente. Não pense que é uma mulher chameguenta, peguenta. Não é não. Faça um carinho de vez em quando. Dê um cheiro no cangote e a noite será poderosa. Pode ter certeza. E a gente se queixa que eles não são gentis, compreensivos e querem fazer sexo em vez de amor. Coitadinhos, minha gente. Eles pensam em futebol e sexo, em comida e sexo, e sexo, certo? Então, assim, a gente tem que compreender a natureza deles, certo? Lá na frente, não, eu vou falar agora, né? A história do sexo, todo mundo ficou acordado. Vou falar logo, para vocês ficarem acordados, né? As mulheres fazem amor, minha gente. Como é? A gente precisa de carinho quando acorda, a gente quer cheiro no cangote, a gente quer ser tocada, a gente quer ser acariciada. Se possível, manda um bilhetinho, manda flores na hora do almoço, diz que ama, tá certo? E vai embora, dá um telefonema, deixa um recadinho no banheiro. O que mais? Deixa alguma coisa debaixo do travesseiro. Pronto, pode deixar. Pode deixar um envelope dizendo eu te amo quando a gente abrir ter R$500. Pode ter certeza, a noite é poderosa. Quando chegar em casa, coloque ela no braço, diga que ela está maravilhosa, que a comida é boa, que ela está cheirosa, né? Que bem que ela esteja cheirando a óleo. Aí você diz assim, que ela está cheirosa, está maravilhosa e que ela é a mulher da vida dele.
Pronto, sua noite está garantida. Agora, dê patada o dia todo, né? Diga que a mulher não sabe fazer nada. Diga que eu não compro um presentinho para ela, certo? Sem ser o dia dos namorados. E os namorados têm que comprar, né? Porque é obrigação. Mas, sem ser o dia dos namorados, dê patada nela o dia todo. Você não vai ganhar nada de noite. Quando não é certeza... Por quê? Porque a gente precisa ser alimentada. A nossa natureza é para ser mimada. E vocês homens têm que entender isso. Por mais difícil que vocês sejam, seja para você, dê um cheiro no cangote. Mas se você puder dar aquele beijo, aquela colada depois do almoço, a sobremesa está garantida da noite, minha gente. Certo? E a notinha, não pode, a notinha tem que estar no meio dos carinhos, minha gente. Não esqueçam, certo? Agora... Você quer agradar seu marido com sexo? Quer? Não, simplesmente. Tira a roupa, minha gente, dentro de casa, acabou-se. Não precisa mais nada, não. Só precisa chegar nua dentro do quarto. Acabou. Viu? Meninas, aprendam. Vem novidade. Virgínia, capricha. Certo? Vamos embora. Gostou, né, meu filho? Mas deixa cheiro no cangote o dia todo, viu? E envelopezinho. Não esqueça, não. Tá certo? E vamos para frente. E os homens criticam as mulheres, por quê? Elas dirigem mal. Isso aí é ultrapassado. Certo? Porque nós dirigimos muito bem. A gente só não sabe direita e esquerda, porque é tudo a mesma coisa. Não tem senso de direção. Exatamente por isso. Nosso cérebro está trabalhando, os dois hemisférios estão trabalhando. Inclusive, minha gente... Olha a descoberta. Quando a gente está dormindo, o homem está dormindo, ele desliga os hemisférios dele. E a gente continua com o cérebro funcionando. Os dois hemisférios. Isso não é história da carochinha, não. É pesquisa científica. Certo? Então, assim, a gente quando está dormindo, o nosso cérebro continua trabalhando do mesmo jeito, como se a gente estivesse de dia. Certo? Eu, pelo menos, já fiz muito estudo bíblico, pastor, dormindo. Aí, o que é que eu faço? Eu tenho uma cadernetinha e uma caneta no meu criado mudo. Porque aí, quando eu acordo, eu me lembro de tudo que eu conversei com Deus dormindo. Aí, eu anoto. Era assim que eu fazia escola bíblica dominical no passado. Certo? E as mulheres falam demais sem chegar ao ponto principal. Estou chegando lá. Exatamente por conta dos centros da fala. Tá? Nós somos muito detalhistas. O instrutor é o homem. Não, mas quando se fala em dirigir mal, é porque nós somos muito detalhistas e já existe pesquisa, Mônica, que as mulheres elas se envolvem mais em acidentes de carros pequenos, batidas pequenas, porque a gente tem uma visão periférica e os homens em acidentes mais agressivos, né, por conta das próprias características. E os homens... E vocês quando batem estragam o carro todo. Acaba com o carro todo. Os homens admiram a capacidade da mulher de entrar em um ambiente cheio de gente e fazer instantaneamente um comentário sobre cada uma das pessoas. Quem nunca, não é, minha gente? Entrou numa sala e disse: Nandinha está de Barbie. Vá, fale. Pode falar para o povo também. Para eu andar um pouquinho, tá certo, eu vou andar, né? Então, e nós mulheres não entendemos como eles são pouco observadores, né? Isso está relacionado, além das nossas conexões, o cérebro está relacionado também com a visão, né, filho? Com a visão central. O homem tem uma visão central, né? E nós mulheres temos uma visão periférica, a gente consegue ver um ambiente. Da formação da retina, né, que basicamente é formada por cones e bastonetes, tá? São duas células distintas. E no homem se concentra só na região, vamos dizer aqui, na região central, onde a gente enxerga. Na mulher, os cones deles se espalham mais pela retina toda. Então, com isso, ela tem uma visão periférica muito boa. Por exemplo, eu estou olhando aqui para Manuel, praticamente não estou vendo. Eu sei que Clécio está aqui, mas estou vendo ele detalhado. Já a mulher olha aqui para Manuel, vê detalhes de Clécio aqui.
Também assim, os cones, a formação dos cones, o responsável geneticamente é o cromossomo X. E nós temos 2 cromossomos X. Então, a gente enxerga longe, né? E as mulheres não entendem como os homens são pouco observadores por conta disso, né? Eles só têm um cromossomo X. Então, eles têm mais bastonetes na visão central, que são células que se concentram na visão central. Né? Então, as mulheres, elas sempre se preocupam com aquilo que os homens esquecem. Por que os bichinhos esquecem? Porque o cérebro dele é compartimentado. Ele só usa um lado de cada vez. Ele é todo organizado no cérebro. Mulher não. Mulher mistura tudo e os homens sempre se preocupam com as coisas que as mulheres lembram. A preocupação dos homens é terrível, né? Que é com o que elas lembram. Lembra que eu falei dos 5 anos atrás? Né? Que não liberou o cartão? A gente lembra de tudo, até 35 anos atrás, tá? Tá. A mulher dirigindo e se perde. Por quê? A mulher para e pergunta. É tão natural. Ela fala demais, mas ela não se preocupa em perguntar, né? O homem acha que isso é sinal de fraqueza. Porque ele tem essa coisa de... Não, eu não quero ser fraco, não. Eu sou forte. Eu sei de tudo, né? E ele não pergunta. Então, não vamos brigar por conta disso. Muitas vezes a gente, como o Carlos diz, vai para um jantar romântico, num restaurante novo que não conhece, se perde, aí a gente quer que ele pergunte. Aí ele não pergunta. Aí já começou a confusão. Gente, não vamos fazer confusão, não. Deixa ele seguir, uma hora ele se acha. 2, 3 Quando voltas, ele cansar, 2, 3 voltas, que não achar o caminho, aí ele pergunta. E a gente vai curtir nossa noite romântica. Tá certo? Aí é a coisa mais... para a gente rir, né? Uma mulher para e pergunta em relação ao dinheiro. O homem paga R$2 por um item que vale R$1. Esse homem não pinchincha, minha gente, né? Mas ele compra por R$2 aquilo que ele precisa. Nós, né? Quando a gente vê uma promoção, é irresistível, não é não, minha gente? Uma promoçãozinha, seja lá do que for. A gente paga R$1 por um item que vale R$2, né? É que a gente não precisa, mas não comprou barato. Ele não sei porque eles não entendem isso. A gente aproveitou a oportunidade de comprar um negócio barato, né? Tá aqui, ó, tá aqui dentro. Simples assim, né? Uma mulher se casa com um homem esperando que ele mude, mas ele não muda. Isso aí é mais para a gente se divertir. E um homem se casa com uma mulher esperando que ela não mude, mas ela muda. Ninguém muda. O que acontece é a visão. Agora é para aquela turma ali, para aqueles 2 acolá, né? A gente é aquela coisa do príncipe, da princesa, e quando junta as escovas, a gente vai se conhecendo, vai desfazendo aquela ideia, né? Aí ela não muda. Essa mulher, eu queria que ela fosse assim, que ela falasse menos. Mas eu sei que esse problema não vai acontecer mais com Tiago e Milka, com Isaac e Kércia, né? Até mesmo com Virginia e Kennedy, que estão novinhos de casamento, porque agora ele sabe que ela, mesmo calminha desse jeito, mas ela tem 20.000 palavras para falar no dia. Então, assim, ele nunca ficou o dia todo perto dela, ele nunca passou 24 horas acordando de manhã, de tarde e de noite. E aí agora ele vai saber que Virginia precisa falar 20.000 palavras, viu, Kennedy? Aí quando você interromper ela, ela vai dizer, mas por que ele não fica calado? Né? Porque eles se viam menos, né? Não passavam 24 horas juntos, não escovavam os dentes juntos. E agora vai ser diferente. Né? Então, não briguem quando o homem estiver caladinho. Eu quero falar para vocês uma coisa. O homem tem uma caixinha do nada. Não esqueçam, eles têm uma caixinha do nada. Quando eles entram, não tem quem tire. E quando a gente tira, é briga na certa. Eles ficam lá dentro, é um desespero para a gente, sabe? Mas eles têm a caixinha do nada. Eles entram e ficam quietinhos lá, aí a gente tem que interpretar a caixinha. Liga para uma amiga, minha gente. Liga para mim que eu estou disposta a conversar. Certo? Não adianta mandar ele olhar a panela, que ele vai chegar lá. Felicidade. Para ser feliz um homem, para fazer um homem feliz, você deve entendê-lo muito, a tal da caixinha do nada, né? E amá-lo bastante. E para fazer uma mulher feliz, você deve amá-la bastante e jamais tentar entendê-la. Minha gente, a gente trabalha com os 2 lados do cérebro. Tem hora que nem a gente se entende.
Vocês acreditam, agora eu vou falar uma coisa verdadeira. Vocês acreditam que eu já me sentei na cama e fiz uma oração, Senhor, desliga meu cérebro. Eu não estou me aguentando. Porque ele funcionou demais naquele dia. Eu estava cansada. Eu pedi a Deus, pastor, acredite. Não, isso não é história não é filho? Eu não acordei e não lhe disse, amor, eu sentei e pedi para Deus desligar meu cérebro. Imagina vocês quererem entender isso, minha gente. Não se atrevam não, amem. Apenas amem. Viu, Kennedy? Ame, mas ame muito, muito. Porque entender, Virginia, você não vai entender nunca, meu filho. Para ser feliz com a mulher, você deve amá-la bastante. Vamos lá. Alguém já se deparou? Carlos quer falar alguma coisa ali. Fale, meu filho. Ei, meu filho, eu falo demais, não sei porquê. Eita, Deus abençoe. Que coisa linda. Diga a seu pai que continue com paciência com sua mamãe. Só 53 anos ainda é pouco. Feliz aniversário para eles. Um beijo grande. Alguém já se deparou com essa cena? Alguém já se deparou com essa cena? Um homem com a geladeira aberta e a mão no queijo coçando a cabeça. Né? Hein? Viu? Olhe. Isso aí é porque os homens realmente... Eles perguntam, cadê a manteiga? Aí a mulher diz assim, a manteiga está aí na geladeira, na segunda prateleira. Tá não? Eu só acabo, faz 10 minutos que eu botei. Não, mas não achei não, já procurei. Aí ele fica assim, ó. Eu já procurei para tudo quanto é canto e não acho. Aí a gente vai lá... Aí faz assim, ó, Senhor, nossos olhos, entrega a manteiga na mão deles. Virgínia, se você nunca passou por isso, vai passar, minha filha. Acredite. Acredite. Pare de esconder as coisas na geladeira e começa a briga, não é? São os velhos cones e bastonetes, minha gente. Os bastonetes, não deixa, ele vira assim a cabeça, ó, de frente, sabe? Então, assim... É natural, eles não veem mesmo. Não é preguiça, não. Eles não veem mesmo. E a gente tem que se conformar com isso. Tá certo, Mauro? Porque eles procuram assim, ó. E não olham. Eles não veem. Eles olham e não veem. É. Pronto. Pode ser também. Perfeito. Pode ser também. Manteiga, sexo, pão, sexo. Com certeza. Não pode, não. Exatamente. Não tem graça, né? Homens... Eita, desculpa. Quando o homem se encontra com outro homem. Oi. Tchau, tchau. E olha nós, mulheres. Como a gente se encontra. A gente olha o sapato, a gente olha a bermuda, a gente olha a cor da calça, a gente olha o cabelo, né? Aí a gente começa a processar as nossas informações, certo? É assim mesmo, né? Quando cada um vai nomear as cores, é aquela história das cores. Explica, Carlos Antônio, para eu beber água. As cores, cones e bastonetes, que os cones são responsáveis. Porque mulher tem mais cone do que homem. O cone é especializado em ver cores. E bastonete não vê cor. Aí por isso que diz assim, a girafa não enxerga cor, só enxerga preto e branco, porque na retina dela não tem cone, só tem bastonete, né? Que a girafa nunca disse para ninguém o que é que ela enxerga, mas no estudo da retina dá isso. Então, as mulheres conseguem ver aquela gama de cores porque elas têm mais cones, entendeu? A gente olha assim, é verde, para ela é 10 tipos de verde. Verde água, verde musgo, verde marinho, etc. Rosa pink, rosa neon, né? Por quê? Porque os cones é uma quantidade maior na gente. Porque os cones são formados pelos cromossomos X e nós temos 2X, certo? Então, quando o homem disse... Esse final de semana eu fiz o teste com carros. A gente estava lá na exposição de carros Santa Maria. Aí eu passei com um carro. Ele parecia laranja. Eu sabia que ele ia dizer que era laranja. Mas era cor de pitanga. Nem vermelho, nem laranja. Eu identifiquei cor de pitanga. Aí eu disse assim a ele... Que cor é esse carro? Ele disse, laranja. Eu disse, errou, cor de pitanga. Aí eu vi um laranja lá na frente. Eu disse, e aquele? Esse laranja. Eu disse, aquele é laranja. Mas olhe para um, olhe para outro. Aí ele olhava e dizia, eu não vou passar a noite nessa rua com frio, não. Porque você olha para um e olha para o outro e diz que é a mesma coisa. Eu não vou ficar doido, não. Vamos embora comer. Aí fui-me embora.
Não adiantava. Homens e mulheres podem ser diferentes até nos penteados. Ó, minha gente, hoje, meus cabelos eu sequei em casa quando uma pessoa não foi para o salão secar, tive que secar em casa. Mas Carlos Antônio só fez lavar os cabelos, vê que coisa sem graça. Só lavar os cabelos e vem-se embora para cá. Não pode, né? Não existe. Cada um com seus computadores. Este computador é o de Carlos Antônio. Ele é limpo, tem uma paisagem linda, mas ele não tem nada, é tudo organizado. 3 pastinhas só. Este é o meu computador, minha gente. Este é o meu computador. E isso aí sobra porque pra eu gente, tenho né? bastante informação. Pra tirar esses eu preciso arquivos, guardar a todas as minhas coisas. É maravilhoso o meu computador. O de Carlos é muito sem graça, né? E na hora de viajar, né? Faz quanto tempo? Como foi o ano passado? Tu disseste que ia me entregar em Natal rápido? Rápido, porque senão você Ano passado, Tereza ficou o ano inteiro viajando para Natal, fazendo o curso. Todo mês ela ia. O close foi o ano que ficou mais bagunçado, porque ficava aquela mala ali do chão. Eu disse, você não vai guardar essas coisas? Ela fez, não, já estou arrumando para a próxima viagem. É porque quando eu chegava de Natal, eu podia desfazer. Tinha graça desfazer, eu deixava a mala lá, com alguns itens, mas eu sempre trocava. Aí todo mês eu tinha que trocar, minha gente. É porque a gente não pode repetir a mesma roupa na viagem. O hidratante é novo, tal, o shampoo, entendeu? Então pronto. Homens e mulheres quando estão doentes, olha, minha gente, a mulher quando está doente, ela está na cozinha, cozinhando e olhando para o computador. E o homem está o quê? Está lá, coitadinho, manhoso, dramático, faz logo o exame de sangue. É, meu Deus, eu vou morrer. Manuel tá rindo, tem coisa aí. Eu vou morrer com essa gripe, né? Coitadinhos, coitadinhos. É, eles não entendem o batente, não. Olha os filmes. Lembra que do mesmo assunto eu falei lá na frente? O mesmo assunto, homens e mulheres têm visões diferentes. Ó, o mesmo filme, Titanic. O que é que nós gravamos? Aquela cena maravilhosa de amor, aquela mão na cintura, aquele cheiro no cangote disfarçado, né? Enquanto cantava aquela música. Aí o homem vai e olha aquele navio se quebrando no meio. E quando, eita, e quando caía 5, 6 de uma vez só no mar, eles fazem, eita! Vê que vibração. Minha gente, é o filme Titanic. Olha as visões diferentes. Então, muitos desentendimentos poderiam ser evitados só do homem saber de uma certa característica de sua mulher que o incomoda tanto que não é um defeito dela, minha gente. É uma característica presente na maioria das mulheres. Então, procure conhecer a natureza da sua esposa. Procure identificar nela as características que Deus colocou nela para que ela te auxilie, porque ela ama você, né? Procure entender a natureza da sua esposa para que você possa ajudá-la e você possa amá-la, apesar daquele defeitinho que não foi ela que arrumou, não. Foi Papai do Céu que botou nela mesmo, viu? Então, o mesmo aconteceria se a mulher compreendesse que não é só o seu marido que é assim, né? Que tem a caixinha do nada, né? Que basta tirar a roupa. Não é só seu marido, não. Os outros também. Que isso é uma característica da maioria dos homens. E quando eles estão querendo silêncio, a gente faz um esforço sobrenatural e deixa uma meia horinha, assim, uns 10 minutinhos, ele em silêncio, porque ele vai gostar. Tá certo? Então, reconhecer as diferenças básicas entre os sexos é muito importante. Por mais que a gente tenha brincado, mas a gente precisa entender como Deus fez a natureza do homem, como Deus fez a natureza da mulher. Porque as diferenças, elas não devem, porém, aliás, as diferenças não devem ser usadas como desculpas para falhas no comportamento. É outro alerta que nós temos que prestar atenção. Muitas vezes a gente diz, a mulher assim mesmo fala pelos cotovelos, eu não aguento, não vou nem escutá-la. Não, gente, não vamos fazer assim. Não é correto, né? A gente não pode se aproveitar que conhece
as diferenças da mulher e não pode usar como desculpa para falhar no nosso comportamento. Não esqueça, mulher, que você é submissa a um amor que você recebe do marido, que sabe amar como Cristo ama a sua igreja e dá a sua vida por ela. Então, é nisso que a gente tem que se firmar, tá certo? Então, não vamos usar a desculpa da nossa natureza para justificar falhas. A gente tem exatamente que fazer o contrário. Contornar e eliminar as falhas. Porque eu conheço a natureza da minha esposa e... Viu? Às vezes, usa essas desculpas com coisas, como eu tenho repetido aqui, são coisas pequenas que vão estragando dia a dia o relacionamento. Tá certo? Por exemplo, uma desculpa dizer assim, eu sou desse jeito, uma coisa muito comum que acontece é vaso sanitário. O homem urina em pé, mela o chão todo, ele está arrumando um trabalho extra para a mulher ou para quem estiver lá ajudando ele na casa, sem necessidade aquilo ali. Tá certo? Não precisa, não tem por que você manter esse tipo de confusão de briga, porque sempre acaba brigando. Eu acabei de lavar o sanitário e você já sujou. Não é só sujar. Quando você observa aquilo ali, pisa, leva para dentro de casa, você está levando bactérias, você está levando contaminação, você está disseminando infecção dentro da sua casa. Então não é só assim, porque eu sou homem, eu tenho que urinar em pé. Não é bem assim. Na Europa já tem alguns locais que são proibidos mesmo o homem urinar em pé, por causa disso, de contaminação, tá certo? Na Alemanha, muitas casas, o povo bota aviso no sanitário das visitas pedindo para que os homens... Imagina o constrangimento, o camarada vai numa casa visitar alguém e deixa o banheiro, o sanitário todo sujo. Então, na Alemanha tem muita casa que tem aviso pedindo para a visita urinar sentado. Tá certo? Mas não é assim, não, se eu urinar sentado, não vai perder a masculinidade. Muitas vezes você vai acabar aquela briguinha que começa cedo, porque a mulher acabou de limpar e você sujou sem necessidade, não tem por que fazer isso. Bora, vamos passar. Tanto homens como mulheres podem melhorar, e nós todos faríamos bem conhecendo e compreendendo as características do outro. Foi esse o nosso propósito nessa noite, né? Que o contínuo reconhecimento e a compreensão dessas diferenças, contínuo reconhecimento e compreensão dessas diferenças, né, ajudam o casal a descobrir novas maneiras de melhorar o relacionamento, entender essas diferenças, evitar frustrações que surgem quando nós desconhecemos. Surge muita confusão e frustração, né, quando a gente desconhece o que é próprio de cada um, da cada natureza. Então, as duas palavras-chave são o quê? Compreensão, né, e conhecimento. Tá? Então, a compreensão, ela leva à aceitação e que leva ao diálogo, certo? E que leva a mais compreensão. E assim o relacionamento cresce de maneira saudável. Então, vamos compreender o outro, para que a gente possa dialogar, conduzir o nosso lar com saúde, com amor, com sabedoria, né? Ao contrário, sem esta compreensão, o amor e a admiração que brotaram lá no começo da relação, esse amor que hoje os meninos vivem, Isaac e Kessia, né? Esse amor de Daniel e Gabi, de Tiago, esse amor, né? Sem essa compreensão, que brotaram lá no começo da relação, eles ficam, sabe o quê? Desgastados. Vai haver um desgaste e eles ficam entristecidos, certo? Então, fica o quê? Levam com tantos conflitos e intolerâncias, né? Vão surgir conflitos e intolerâncias. Então, minha gente, vamos compreender e vamos amar o outro. Desconhecer ou ignorar esses fatos é uma receita certa de confusão, certo? Sofrimento e desilusão para toda a vida. E pode levar até a divórcio. O que não agrada a Deus. Nós precisamos nos conhecer. Então, deu para captar que não adianta se estressar, que homens e mulheres são diferentes? Basta a gente combinar
né, as referências bibliográficas, leiam livros, procurem entender, claro que sempre à luz da Bíblia, mas procurem entender que homens e mulheres precisam conhecer a natureza um do outro. Inclusive, se não houver essa compreensão, se não houver esse, vamos dizer assim, esse entrelace de compreendimento da natureza de um e do outro, pode inclusive comprometer a administração do lar. Você chega ao ponto, apesar de que eu e Carlos não termos filhos, mas nós sabemos que fica confuso. Se tiver muita confusão, os filhos não vão ter um referencial de liderança no lar, que é uma coisa muito importante. A liderança no lar tem que ser do homem e da mulher. As decisões do lar, do homem e da mulher. Se eles não se compreendem, se eles não se conhecem, não conhecem a natureza um do outro, como que eles vão conduzir esse lar? Porque são eles que têm que conduzir. Aí chega um momento de confusão tão grande que os filhos querem conduzir. Aí filho quer botar lei dentro de casa, marido quer botar lei dentro de casa, mulher quer botar lei dentro de casa, aí vem a sogra também quer botar lei dentro de casa. A confusão é certa. A gente conhecendo a natureza um do outro, a gente vai se unir, a gente vai combinar e a gente vai ditar regras para a nossa casa, a gente vai conduzir os filhos da maneira... Muitas vezes os filhos não querem, né? Obedecer. Não é verdade, Mônica? Os filhos não querem. Não, mas ó, peraí. Papai e mamãe é que manda aqui no pedaço. Papai e mamãe querem que vocês sigam este caminho. Quando você estiver na sua casa, você faz do seu jeito. Né? Quantas vezes você já ouviu? Eu já ouvi isso do meu pai. Epa, seu pai e sua mãe é quem determinam, tá certo? Então, assim, é muito importante, inclusive, para a condução do lar. Não só para o relacionamento a dois. Chegar a conversar e pronto, eu já disse o que eu tinha para dizer. A compreensão é quem dá a continuidade de um relacionamento. É entender o que o outro pensa e quando ele fala, eu entender o que ele está falando. Porque muitas vezes, a maioria dos... você está dizendo isso, mas eu só queria dizer aquilo. Eu já sei o que você está pensando, não precisa nem falar. Então fica tipo... deduzindo, em vez de compreender e de escutar realmente o que a pessoa... E acreditem, minha gente, quando a mulher diz assim, não é nada não. É sim, tem um monte de coisa aí. Viu? Pode acreditar, é a natureza da mulher. O que é que você tem? Tenho nada. A gente está dizendo que a gente tem muita coisa e a gente precisa resolver. Certo? Então, vamos para frente. Obrigada, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Isso aqui é muito importante. Que Deus abençoe cada casal. Desculpem ter terminado. Né? Então, muito obrigada pela paciência. Já são 22h27. E eu espero, nosso objetivo é que vocês possam... Não conseguiu não, né? Quer que eu fique mais um pouquinho? A gente fica até meia-noite. Eu acho que eu ainda tenho umas 5.000 palavras.